Bom dia, pessoal. Paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Eu estou ótimo, graças a Deus. Bom, eu sou o Abraão e hoje eu quero trazer para vocês, uma palavrinha muito interessante, um conselho, vamos se dizer, baseado em realidade empírica. Tudo que eu já passei, eu trarei aqui. Bom, uma pergunta muito polêmica é: por que eu me desvio? Por que eu não consigo ficar muito tempo na igreja? Por que eu não consigo ficar muito tempo com Cristo? Eu separei aqui 4 tópicos que geralmente é o que ocorre. Se nós praticarmos esses tópicos, provavelmente vamos prolongar a nossa fé. Mas, se não praticarmos ou não tivermos a consciência desses tópicos, a nossa fé será abalada. Bom, primeiro tópico: não temos a verdadeira consciência do que é seguir a Cristo. E isso, meus irmãos, é uma das coisas que mais quebra os cristãos, porque nós vamos com uma mentalidade, um mindset, vamos se dizer, totalmente diferente, totalmente distorcido do que é o Evangelho. As pessoas nas igrejas, elas pregam: venha para Cristo e você vai ganhar uma moto, venha para Cristo e você vai ganhar uma casa, venha para a campanha e nós vamos dar a chave para você. Bebam água. Irmãos, na verdade o Evangelho não é esse mar de rosas, não. Aqui na Terra, pelo menos. O Evangelho é maravilhoso, meus irmãos, mas ele é difícil, ele é árduo, é um caminho de espinhos. Bom, Jesus dizia lá em Lucas 9:23, e dizia a todos: se alguém quer, primeiro ponto, tem que querer, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, meus irmãos, é um evangelho de autonegação. Devemos nos negar. Se você diz: eu já nasci assim, eu já nasci com esse desejo, tudo bem, você vai ter que negar isso. Você pode vir a Cristo, nós podemos ir a Cristo, mas não devemos permanecer, porque para seguir a Ele temos que nos negar, meus irmãos. E isso é difícil, isso é doloroso. Temos que negar o nosso ego, temos que negar os nossos desejos, os nossos prazeres, as nossas vontades. Se Deus te pedir hoje a tua família, você tem que dar, sabe? Isso é difícil, mas é o Evangelho. E isso é diariamente, meus irmãos. Todos os dias o pecado bate a porta, todos os dias oportunidades batem a porta, mas não devemos abrir o nosso coração para isso. Devemos esmagar. Paulo fala: eu esmurro a minha carne, para que pregando não venha a ser eu reprovado. Então devemos matar a nossa carne, meus irmãos. Segundo tópico: segue ou não segue? Ou, em outras palavras, com mais formalidade, siga ou não siga? Irmãos, Jesus, ele dá uma parábola muito... uma metáfora, vamos dizer, muito interessante. Ele fala sobre... Vamos lá... Deixa eu ver aqui. Ele fala sobre 2 metáforas. Eu vou levar uma para vocês. Lá em Lucas 14:28, por exemplo, vai dizer: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, meus irmãos, devemos entender e jogar na balança o que é servir a Cristo. Devemos colocar na balança o que nós vamos ganhar, o que nós vamos perder. Se você acha que a ganha é menor do que a perca, então não siga a Cristo. Porque se nós formos seguir a Cristo, tem que ser de corpo e alma. Devemos decidir: vou me lançar a Cristo. Quando nós participamos da Santa Ceia, meus irmãos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ou nós somos de Cristo ou não somos. A palavra do crente é sim ou não. Nós devemos decidir. Como eu estava conversando com meu amigo ontem, decidir vem de decisão vem de cisão, e cisão é corte. Então, quando nós pensamos e decidimos: vou seguir a Cristo, nós cortamos a outra possibilidade. Não tem caminho de volta, só tem caminho de ida. Então, se nós botarmos a mão no arado, não vamos voltar mais. Então, decidamos, tá certo? Sigamos a Cristo ou não. Esse é um outro tópico muito interessante. Que as pessoas às vezes ficam meio em dúvida: eu vou voltar, não vou voltar? Coloca na balança: é isso que eu quero? Se for, vai. Não vai pressionado. Não vai porque o outro fala que para você tem que ir. Primeiro, lá em Lucas, como eu já tinha lido, Jesus diz: quem quer. Então, se você quiser, vai. Se você não quiser, não vai. Terceiro tópico, meus irmãos. Já está acabando já. Vai ser um videozinho curto, eu espero que eu consiga fazer isso. Mas eu digo:
nem sempre um caminho de rosas. Mais uma vez, tocamos na dificuldade do Evangelho. Ao decidir seguir a Cristo, devemos levar o Salmo 23, versículo 4, ao pé da letra. Devemos levar com a consciência de que isso vai acontecer. Talvez não seja mais uma possibilidade, talvez seja um acontecimento, um fato. O salmista ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, nós vamos passar por esse vale da sombra da morte. Vamos passar talvez não só uma vez, mas várias vezes. Vamos passar por muitas dificuldades. E isso é um fato, meus irmãos. Eu digo isso porque eu mesmo, esse mês está sendo muito difícil para mim. Um mês bastante complicado. Um mês que eu estou sendo tentado em todas as áreas. Muito na depressão também. E só Deus sabe disso. E o lado bom disso, meus irmãos, não se preocupem, sempre tem um lado bom, é que Cristo está conosco. 2 anos atrás, eu passei por esse mesmo período de tristeza profunda e severa. Só que eu não tinha Cristo. A quem eu ia me recorrer a não ser a mim mesmo? Porque eu era o meu Deus, vamos se dizer. Eu cria em mim. Então, agora eu tenho a Cristo. O salmista diz: clamei a Deus a minha angústia e Ele me respondeu. E foi o que aconteceu. Olha o meu sorriso no rosto. Isso não é mentira, não é uma farsa. É verdade, esse sorriso é o que Deus nos dá. Então, meus irmãos, venha a questão da perseverança. Aleluia. A perseverança, meus irmãos. Quando passarmos por provações e resistimos, virá a perseverança. E a perseverança trará a esperança. E isso firmará o nosso fundamento em Cristo. Isso firmará a nossa vida em Cristo. Então, nós devemos perseverar em Cristo. Quando vir a dificuldade, tenha consciência. Vai vir a dificuldade. Vai vir um momento difícil. Tenha essa consciência em mente. Consciência em mente, eu acho que é um paradoxo, né? Mas não tem problema. Devemos ter essa consciência. E quando vir, meu irmão, persevere. Tenha disciplina. Não desista, continue, e você vai ter a perseverança, você vai receber a esperança, você vai receber... Esqueci a palavra, mas Jesus ele foi tentado no deserto, positivo, e após ele ser tentado, ele resistiu ao diabo, e o diabo fugiu dele, e após o diabo sair da presença de Deus, os anjos vieram e serviram a Jesus. E é isso, irmãos. O nosso problema é porque muitas vezes nós caímos e não perseveramos. Nós estamos a um passo da vitória, um passo do banquete, um passo de ser servido pelos anjos de Deus, mas nós retrocedemos. Se nós continuássemos, irmãos, nós iríamos ser servidos pelos anjos de Deus. Essa é a questão. Vamos lá. 4º e último tópico. Eu listei aqui: sem preparação necessária, nunca venceremos uma luta. Paulo, ele vai dizer: meus irmãos, quando os atletas, vamos se dizer, eles fazem campeonatos, as Olimpíadas, por exemplo, eles preparam 4 anos, eles entram numa dieta rigorosa, eles treinam todos os dias, eles têm disciplina. Hoje eu não quero treinar, mas eu vou treinar porque eu vou vencer isso. Irmãos, Paulo diz, eles lutam, eles correm por uma coroa corruptível, quanto mais a nós que é uma coroa incorruptível. Então, nós devemos sim ter essa disciplina. Talvez eu listaria isso como um dos pontos mais principais, uns pontos mais importantes dessa lista que eu trago. Porque no dia ruim, se nós não tivermos a cabeça em Cristo, se nós não tivermos a disciplina de eu vou orar no dia ruim, eu vou ler a Bíblia no dia ruim, eu vou recorrer a Deus no dia ruim, meus irmãos, como é que nós vamos vencer? Se nós não tivermos a consciência de que eu estou fraco, mas eu vou jejuar, nós como que vamos vencer? Como que vamos vencer uma guerra tão difícil nos entregando tão pouco? Então é necessário essa devoção a Deus, se entregar corpo e alma para Deus. E é isso. Como conclusão, eu vou recitar aqui tudo que eu já disse, bem rapidinho, só para que venha fixar em nossas mentes. Primeiro tópico, tenha consciência do que é seguir a Cristo. Segundo tópico, decida seguir a Cristo. Dificuldades extremas no caminho, isso virá. Saiba disso, vai vir dificuldades, mas persevere em Cristo que você vai ser vitorioso. 4º tópico, a disciplina, que nós devemos manter a disciplina. Devemos buscar a Deus assim muito mais do que nós buscamos as nossas conquistas. Eu quero ser um lutador profissional e eu tenho uma dieta rigorosa. Assim devemos fazer também. O que eu vou colocar, o que eu vou assistir no meu Instagram? Eu vou separar as porcarias das coisas boas. Eu vou pegar para mim apenas aquilo que é bom, apenas aquilo que nos edifica. Paulo diz,
Tudo posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo nos edifica, meus irmãos. Que devemos focar nas coisas boas e devemos pensar nelas. Deus abençoe.